Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou a Carol, sou professora de artes da ABA e eu me importo com você. E aí, pessoal, vocês têm ficado em casa, se cuidado, lavado as mãos direitinho, hein? Não pode esquecer, hein? Tem que lavar as mãos várias vezes por dia, ficar em casa o máximo possível e se sair, usar as máscaras, tá bom? Só assim que a gente cuida de nós e dos nossos próximos, certo? Não se esqueçam de se inscrever no canal da Aba, no portal Aba Digital, tá bom? E de acessar diariamente os conteúdos, que sempre vai ter conteúdo novo, certo? Então, vamos para a aula de hoje? Bom, na atividade de hoje, nós vamos fazer uma coisa da nossa cidade. Vocês lembram da cidade que a gente está construindo juntos? Então, ó, nós já fizemos casas, já fizemos prédio, já fizemos árvores. E agora, hoje, eu vou fazer, eu acho que é a coisa mais importante que tem numa cidade. O que vocês acham que é? Oi! As pessoas da cidade. Então, hoje, nós vamos aprender a fazer uma pessoa assim, como essa menininha, onde vocês vão poder andar na cidade, brincar com essa bonequinha, ó. E aí, pessoal? Então, essa é a atividade de hoje. Uma bonequinha onde as perninhas são os seus dedos, certo? Então, o que que a gente vai utilizar nessa aula? Nós vamos utilizar papelão. Ó, esse papelão aqui ainda é a mesma caixa de tênis que eu usei para fazer a base da cidade e as árvores. Ou seja, com um material só eu consegui fazer várias coisas, né? Então, nós vamos usar a caixa de papelão, um lápis e uma tesoura. E para pintar a bonequinha, eu usei canetinhas, certo? Então, vamos lá. Bom, então, vamos começar, né? Para começar, a gente vai pegar um pedaço de papelão e vai cortar de um tamanho que não seja nem muito grande, por exemplo, comparando aqui o tamanho de uma árvore, mais ou menos, nem muito pequeno. Essa pessoa vai ser do tamanho de uma árvore, professora? Vai. Porque como a nossa cidade ela é toda pequenininha, para caber os nossos dedinhos, a pessoa vai ter que ser um pouquinho maior. Mas não tem problema, né? O importante é a nossa criatividade. Então, nós vamos pegar aqui esse papelão e aí a gente vai, primeira coisa, marcar aonde que vão ficar os nossos dedinhos, tá? Não precisa cortar agora, só marcar, que primeiro a gente vai fazer todas as marcações no papelão, depois a gente vai cortar, tá bom? Então, nós vamos marcar, ó, o corpinho dele vai ficar aqui mais ou menos, aqui vão ficar os nossos dedos, na parte de baixo. Então, marca aí mais ou menos o tamanho do seu dedo, como você provavelmente é uma criança de 9 a 10 anos, seu dedo vai ser um pouquinho menor que o meu, que os meus dedinhos já são grandes, né? De adulto. Então, você marca mais ou menos o tamanho do seu dedo. Você pode até colocar o dedo e fazer um círculo em volta. Então, eu vou fazer isso aqui apoiado na minha mesa. Colocar os meus dedinhos. E fazer um círculo um pouquinho maior que os dedos em volta. Bom, aqui já fiz os círculos onde vão ficar os meus dedinhos, né? Agora, a gente vai fazer o resto do desenho do nosso personagem, tá bom? Como eu vou fazer um menino dessa vez, eu vou fazer aqui, ó, onde vai ser os dedinhos dele, vou fazer já uma bermuda, ó. Vou fazer 2 riscos. E fechar aqui. Aqui. Aí, a camiseta também, ó. 2 linhas retas. Puxar aqui do lado as manguinhas. E aqui, ó, o ombro, pescoço e a cabeça. Aqui eu posso fazer uma franjinha.
Ó, ficou do tamanho certinho. Porque eu posso até abaixar um pouquinho esse ombro, ó. Ou esse pescoço. Achei que ficou muito alto. Lembrando que não tem problema a gente errar no desenho, tá? Porque depois a gente vai cortar e pintar por cima. Então, não tem problema. Ó. O braço dele aqui. E aqui vou abaixar o pescoço também. E o outro braço aqui. Aí, aqui fazer as mãozinhas, ó. A mãozinha, pra ficar mais fácil pra vocês recortarem, você pode fazer como se a mão tivesse de lado, assim, ó, como se fosse uma garra, tá? Então, a gente vai fazer um dedo, uma parte da mão grande, representando os 4 dedos, e uma parte pequenininha, como se fosse o dedão. A gente vai fazer assim, ó. Viram? Do outro lado também. Pronto. Certo? Agora, o que eu vou fazer pra vocês verem como ficou certo o meu desenho? Eu vou contornar de canetinha, né? Que é aquilo que eu já costumo fazer pra vocês conseguirem visualizar direitinho aonde a gente vai ter que recortar, tá bom? Então, vou pegar a canetinha aqui, vou apoiar aqui na minha mesa pra vocês verem aonde certinho eu vou recortar esse desenho. Pronto. Fiz aqui o contorno do desenho, ó, ficou legal, né? Então, aqui, ó, eu fiz até, por exemplo, um triângulo aqui, que vai ser a divisória da bermuda, onde vai dar pra vocês mexerem melhor as perninhas dele, tá bom? Então, depois que vocês fizeram essa marcação pra ficar mais fácil de vocês visualizarem onde tem que recortar, a gente vai recortar. Com calma, tá? Até porque essas tesouras menorzinhas, elas são um pouco difíceis de cortar o papelão, tá? Então, a gente tem que ir bem com calma. Tirei uma parte do papelão, eu vou cortar aqui. Pra ficar mais fácil pra eu continuar cortando. Pra cortar partes redondas, né, partes circulares, a gente tem que dar uma viradinha no papel junto com a tesoura, tá? Depois, ó, pode puxar com a mão, tá vendo? Aqui, ó, ficou um pedacinho a mais, mas não tem problema. Depois a gente passa a canetinha fazendo contorno de novo, tá? Então, continuando. Cortei já um lado do menino, vou cortar agora o outro lado. Também, chegou no pescoço, ó, dá aquela viradinha no papelão, junto com a tesoura. Vamos cortando aqui na parte de dentro dos braços dele. Mesma coisa, ó, quando for linha circular, a gente tem que dar aquela viradinha, né? Aqui. A lateral do corpo, que é uma linha reta.
E aqui. Cortamos já esse lado do braço. Que eu vou cortar agora, ó, aquela mãozinha dele. Pronto. Desse lado, mesma coisa. Cortar aqui, linha reta, que é a lateral do corpo. E essa linha que é um pouco curva, que é a linha do braço. Bom, aqui as mãozinhas dele já foram. Agora, a gente vai cortar aqui esse triângulo que é a divisão entre as pernas dele. Da bermuda. E aí, vamos cortar essa parte aqui, que são o encaixe dos nossos dedos, que é a parte que é um pouquinho mais difícil, tá? O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos dobrar aqui, ó, o nosso papelão. Por isso, também, tem que ser um papelão não muito grosso, também não muito fino. Um papelão muito fino, ou um papel, né, um sulfite, por exemplo, o nosso boneco, ele não vai ficar em pé. Então, por isso, precisa ser um papelão dessa espessura aqui, mais ou menos, ó. Uma espessura que ela fica rígida, né, então ela fica em pé, mas que eu consigo dobrar, tá bom? Então, a gente vai fazer uma dobrinha aqui, ó, só pra gente fazer o primeiro corte. Então, depois que eu fiz essa dobrinha, eu vou fazer o primeiro corte aqui na lateral. Tá? Depois que eu fiz esse primeiro corte aqui na lateral... Peraí que o meu corte não ficou muito bom ainda. Fiz. Eu vou colocar a tesoura onde eu fiz o corte. E aí, eu vou começar a cortar o nosso círculo aqui. Então, eu vou desdobrar, né? Depois que eu já fiz o primeiro corte, eu vou desdobrar e continuar, ó, fazendo, lembra, sempre girando o papelão, tá? Se vocês tiverem a ajuda de um adulto, se um adulto for fazer junto com você, você pode pedir pra ele cortar com um estilete pra você. Eu vou fazer com a tesoura mesmo, que é pra vocês aprenderem, tá? Ó, eu vou fazer um corte, tá vendo? Aqui no meio do meu círculo, pra tirar já metade da parte do círculo. Então, ó, tem que ser com calma, essa parte que é um pouquinho difícil. Aqui, pronto. Agora já foi a parte mais difícil. Ó, cortei já metade do meu círculo, agora eu vou cortar a outra metade. Ó, às vezes o seu círculo não vai ficar perfeitinho como a gente tinha feito com a caneta, tá? Mas não tem problema. E aí, depois vocês podem colocar um dedo pra ver se seu dedo tá cabendo direitinho, tá bom? Pra ser as pernas do nosso personagem. Agora, a gente vai fazer do outro lado, a mesma coisa. Dobrou, depois que eu dobrei, eu faço um cortezinho. Aqui, pronto, fiz esse corte. Eu vou cortar metade e depois a outra metade, que vai facilitar a minha vida aqui na hora do corte.
Bom, fiz aqui o outro corte também. Vou também ver se coube direitinho o meu dedo, ó. Aparentemente, coube, né? Se ficar um pouco pequena, você vem e corta mais um pouquinho, tá bom? E, bom, a estrutura do nosso bonequinho já tá feita. Agora, a gente vai fazer o quê? Pintar. Bom, agora vamos pintar nosso bonequinho. Eu vou usar canetinha, tá? Porque eu vou pintar só a frente dele. Mas, por exemplo, se o papelão de vocês for colorido atrás também, aí vocês vão precisar pintar de tinta, tá bom? Pra tampar a cor do papelão. Mas o meu, eu vou pintar só a parte da frente pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa caneta aqui preta e vou fazer primeiro alguns detalhes nele pra depois eu pintar. Eu vou fazer aqui, ó, uma manga da camisa dele, da camiseta. Aqui vou fazer um botãozinho da bermuda dele, um zíper. Vou fazer o narizinho dele, ó, como se fosse uma letra U. E os olhinhos dele com pontinhos. E um sorriso. Aí, eu vou passar a caneta nos contornos, aonde, por exemplo, aqui, ó, que ficou sobrando um pouquinho de papelão. Bom, aqui eu posso fazer a gola da camiseta dele também. Acho que ficou legal, né? Bom, agora a gente vai pintar. Eu vou usar as canetinhas que eu tenho aqui em casa. Ó, a pele dele eu vou pintar com essa daqui laranja. Vou fazer assim pra vocês conseguirem ver. Aqui o pescoço. E o rostinho dele. Lembrando de não deixar branquinhos na pintura. E aí, a roupinha dele. A bermuda eu vou pintar de azul. Pintamos a bermudinha dele e agora vou fazer a camiseta dele. Vou pintar a camiseta de amarelo. E aí, vou pintar o cabelo dele de marrom. E pronto. Aqui está o nosso menininho pra nossa cidade. Nosso bonequinho pra a gente brincar, caminhar na nossa cidade. Então, aí vocês podem colocar os dedinhos de vocês aqui. Até mais ou menos essa dobrinha do dedo e podem andar com ele na cidade. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa atividade de hoje, aprendendo a fazer bonequinhos para vocês andarem e brincarem na cidade. O que é a coisa mais importante que tem numa cidade são as pessoas, não é verdade? Então é isso, não se esqueçam de lavar as mãos, nem de usar máscaras, tá
tá bom? Então, até a próxima aula, viu? Tchau, pessoal!